Fala galera, Jadson Marques aqui e hoje eu estou aqui para poder te trazer um insight de um pequeno podcast que eu escutei ontem e eu escutei algo que eu acho que pode ser extremamente relevante para vocês. O exato momento que eu gravo esse vídeo é uma segunda-feira e ontem foi domingo. E ontem eu tirei o dia para poder organizar algumas coisas que estavam bagunçadas aqui em casa enquanto a minha mulher fazia comida. E todas as vezes que eu vou organizar a casa aqui em casa, por eu usar aquela vassoura elétrica que é extremamente barulhenta, para eu não ficar naquele momento ali ocioso, eu coloco algum podcast de algum assunto que eu salvei, né, para me escutar depois, e eu uso fones de ouvido, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou aprendendo. E nesse podcast eu escutei a seguinte frase. Esse podcast tinha umas 3 horas, né? Então acelerei o áudio ali no YouTube para poder conseguir aproveitar o máximo do tempo que eu estava trabalhando. E nesse podcast eu escutei a seguinte frase. A distância do seu sonho para aquilo que você quer é a configuração da cabeça que você tem, né? E eu já tinha escutado algo parecido com isso várias vezes, né? E muitas vezes eu me parei prestando atenção que antes, sei lá, por eu participar de uma realidade diferente, por eu ter acesso a pessoas diferentes, por eu ler e consumir materiais diferentes, a minha cabeça, ela automaticamente se tornava diferente, né? Então, uma semelhança que eu vejo em mim, para me tentar passar essa mensagem para vocês, uma semelhança que eu vejo em mim perante a minha vida de antigamente e hoje, eu devo muito à pressão que eu sofro hoje em dia para eu me tornar melhor, né? E qual é a pressão que eu me agarro, né, para me melhorar, para poder sempre estar alcançando limites cada vez mais altos? A minha família, né? Por muito tempo eu fiquei falando, cara, quando eu tiver a minha família assim, quando eu tiver o meu carro assado, quando eu tiver a minha casa assim, assim, assado, eu vou fazer isso assim, assim, assado, entende? Então, por muito tempo quando eu tiver a minha família, isso e aquilo outro. E no momento que eu tive a minha família, eu caí na seguinte realidade. Cara, hoje eu tenho minha família, né? Quando eu tiver minha casa. Cara, não é quando eu tiver minha casa. Agora, a urgência de eu conseguir algumas coisas se tornaram altas. Porque eu sou 100% responsável por mim mesmo. Então, eu não tenho mais aquela como se fosse assim, eu não sou mais uma criança que almeja por uma vida de quando eu for adulto. Eu sou um adulto e eu preciso trabalhar duro para poder conseguir aquela vida que eu sempre sonhei, né? E eu vejo muito a minha mentalidade hoje em dia comparado a antigamente. Antigamente eu morava com os meus irmãos na casa dos meus pais. Então os meus pais, eles se divorciaram e cada um foi para um lugar e ficamos na casa eu e meus 2 irmãos. Eu tenho 3 irmãos, só que um já morava, né, sozinho. Então ficava eu e mais 2 irmãos nessa casa. E o meu pai, ele ainda assim ajudava com algumas contas dentro de casa, por mais que eu trabalhasse, meus outros irmãos fizessem um bico ali, outro aqui. E ainda ajudavam, né? Então, naquela época, eu tinha uma cabeça de solteiro, né? Eu tinha um círculo de amigos que juntos pensávamos de uma maneira padrão. Automaticamente, depois que eu me casei, eu comecei a frequentar locais diferentes, com pessoas com mentalidades diferentes, e vi a necessidade para que eu pudesse atingir os meus objetivos cada vez maiores. Eu vi uma necessidade muito forte para que eu pudesse atingir aquilo. Automaticamente eu comecei a pesquisar conteúdos diferentes e trabalhar em outras coisas para poder obter essas habilidades, para mim poder alcançar esses objetivos. Então eu tive que mudar muito da minha cabeça lá atrás para eu poder conseguir começar a conquistar aquilo que eu almejava para minha atual família, né? Então eu tive que transformar a maneira que eu pensava. E essa frase eu estou trazendo para vocês, para poder gerar essa reflexão dentro de vocês, para vocês criarem essa autocrítica própria em vocês, mas também passo essa minha esmiuçada de ideia da minha cabeça para poder simplificar esse raciocínio na cabeça de vocês. Então, o Jadson lá de trás teve de se transformar para poder se adaptar à família que ele tem hoje, né? Se adaptar à família que tem hoje, porque a família que eu tenho hoje, ela necessita que eu seja um homem forte, um homem decidido e um homem cada vez mais perspicaz, entende? Então não tem margem para o Jadson que agia lá atrás que, por exemplo, deixa para amanhã, ou sei lá, depois eu faço, ou agora eu não preciso dar tanta atenção para isso, entendeu? A família de hoje pede que eu tenha urgência nos meus compromissos e que eu me torne cada vez melhor, né? De forma alguma eu alcançaria alguma coisa na minha família hoje com a mentalidade que eu tinha lá atrás. Então eu tive que mudar a minha configuração mental. Como eu faço isso? Eu já falei para vocês aqui, leiam bastante.
Eu peguei essa meta de todos os dias ler 20 páginas por dia. Nos últimos 1 mês e meio, eu já li 3 livros completos e já estou no meio da conclusão do 4º livro, né? E isso é extremamente benéfico para essa solidificação, dessa reconfiguração da minha mente. Outra coisa, podcasts. Tem muito podcast com mentalidades fantásticas por aí, né? Vou recomendar para você um. Tem alguns podcasts do Pablo Marçal. Ele grava lives e algumas gravações de eventos ao vivo dele que tem 3, 4 horas de duração. Se você pega transporte público para ir trabalhar, cara, o tempo que você gasta dentro do transporte público pode se tornar uma aula extremamente funcional para a tua vida. E é o que eu faço, entende? E isso tem me ajudado muito a reconfigurar a minha mente. Não pense que você amanhã vai chegar em um ponto grandioso da tua vida com a mente que você tem hoje. Todos os dias você tem que buscar apertar um pequeno parafuso dentro da tua cabeça. Muitas vezes você vai ficar pensando assim, cara, mas eu já escutei tanto podcast, já li tanto livro, sabe? Já pesquisei, já vi tantas biografias por aí e a minha mente não muda. Cara, não muda de uma hora para outra. Todos os dias que você vai investindo um pouco na sua evolução mental, no seu psicológico, no seu físico, cada dia que você faz isso, tem uma chave de fenda imaginária dentro da tua cabeça que vai apertando cada vez mais esse parafusinho que é responsável pela mudança da tua vida. Vai chegar um dia que você vai escutar mais alguma coisa e o seu balde, que uma época estava quase cheio, vai transbordar e vai terminar de apertar essa chave. Aí a chave vira de vez na tua cabeça. Então é um investimento diário, é 1% todo dia. Entende? Então a configuração mental que você tem hoje ainda não é o suficiente para te levar na vida que você quer ter. Entendeu? Então essa é a distância do sonho que você tem para a coisa que você quer. Muitas vezes é a configuração da mente que você ainda não tem, certo? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, né? O que você faz para mudar a configuração da tua mente e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo, cara. Ele vai te agradecer pelo resto da vida. Às vezes esse vídeo aqui é a pequena gota que falta para terminar de virar a chave dentro da cabeça dele e às vezes até da tua. Tamo junto. Até a próxima.